Olá, está começando o Café Filosófico, um programa que leva a você um momento de reflexão. Hoje a gente recebe o professor Sebastião Albano, do Departamento de Comunicação. Bem-vindo, Sebastião. Boa tarde. E a ideia é um pouco conversar sobretudo sobre o livro que você lançou esse ano, né? A Imaginação Revolucionária, Política, Literatura e Cinema no México, de 2011, pela Ana Blume. Sebastião, obrigado pela tua presença aqui, né? Obrigado. Eu queria começar te perguntando o seguinte: é possível uma revolução que dure 100 anos ser revolucionária? Como é que você, tendo tanto conhecimento do México, encara isso? Bom, esse é um das peculiaridades da Revolução Mexicana, né? Que ela começou sendo uma revolução. Primeiro foi a primeira revolução do século XX, de alguma maneira, uma revolução que tinha, de alguma forma, o intuito, ou pelo menos tinha como base, uma base camponesa, campesina, mas pouco a pouco foi se tornando, mesmo ao longo do processo revolucionário de luta, se tornando uma revolução burguesa. E com a consolidação da Constituição, quer dizer, com a vitória de uma das facções revolucionárias, da pugna revolucionária, se consolidou o projeto burguês da Revolução, né? Então, e foi em 1917. Ah, tá. É interessante você tocar isso, porque quando a gente fala em revoluções no século XX, as pessoas vão lembrar da Revolução Russa, da Revolução Chinesa, da Revolução Cubana, e sei lá, alguma outra qualquer, mas a Revolução Mexicana nunca é tida como parâmetro, né? E foi a primeira do século. Pois é, isso que é o mais estranho. É interessante você dizer que o começo da Revolução Mexicana é de base campesina. Ela tem uma base campesina importante, mas rapidamente as facções burguesas, as elites e tal, se apropriam das demandas, se torna uma revolução urbana, que ela é levada adiante também dentro das cidades, na Cidade do México, por exemplo, e as elites urbanas se apropriam com o discurso burguês, né? E a consolidação da Revolução Mexicana se dá em 1917 com a vitória dessa facção burguesa, urbana, com a promulgação da Constituição, né? E, enfim, todas as instituições que são formadas ali, a partir da Constituição, são instituições, de alguma maneira, que elas reproduzem as instituições do Estado Nacional Burguês, né? Agora, de qualquer maneira, antes das primeiras reformas constitucionais, havia ainda algum tipo de conteúdo referente à reforma agrária, a certa soberania sobre algum tipo de riqueza do solo e tal, que, de alguma forma, ela enfrentava alguns interesses, principalmente dos Estados Unidos, né, no caso. Nessa primeira fase, até mais ou menos 27 por aí. Mas a partir daí realmente houve uma série de reformas e todos os grandes artigos referentes à educação, referentes à soberania enquanto a riquezas do solo e a reforma agrária, eles foram reformados. Uma passagem para um Estado moderno, contemporâneo. Foi uma modernização mais ou menos autoritária, digamos. Esse modelo, né, um pouco latino-americano, que talvez seja uma simplificação a gente falar isso, mas que tem aí alguma coisa de... Enfim, houve um processo assim nesse sentido. Sim. Bom, então, com relação à política e literatura, política a gente pode até passar por alto, se quiser, né? Porque você quer centrar um pouco mais no cinema, não é? Mas, sem dúvida, a gente tem uma ideia, por exemplo, de artistas que estiveram no México, todo esse período. O Diogo Rivera, então, aquele compromisso revolucionário, né? Exatamente. Porque a revolução, é isso que a gente está comentando, quer dizer, para ela se consolidar como um sistema, né? Um sistema que estava baseado, de alguma maneira, em instituições modernas, como você comentou, de alguma forma ela precisava de uma legitimação discursiva. E essa legitimação discursiva ela veio por intermédio de uma série de discursos artísticos e também de discursos relacionados com,
digamos, com o processo civilizatório, né? A ocidentalização do México, vamos tentar estabelecer isso. Quer dizer, o sistema educacional se tornou, enfim, bastante nacionalista, mas com instituições muito próximas à nova escola norte-americana, que depois ocorreu no Brasil também com a nova escola brasileira, né? A escola nova brasileira que foi, enfim, foi o projeto daqui. Então, todos esses países eles têm isso em comum, de alguma maneira, né? É como uma abertura para a própria industrialização do país. Né? Exatamente, a formação de um capital humano, né, que saiba ler, que saiba, enfim, que tenha aquele regime de trabalho, de estudo, que é relacionado realmente com o tempo burguês, digamos, né? Agora, hoje em dia, o que a gente ouve mais de sistemas revolucionários que estão acontecendo é o subcomandante Marcos, né? O que você tem a dizer sobre esse movimento que também parte de Tijuana, né? Não, parte de Chiapas. Ah, de Chiapas, perdão, Chiapas. O subcomandante Marcos, ele, de alguma maneira, ele convoca o ideário zapatista, né, do sul, desse primeiro momento camponês, campesino que eu comentei da Revolução. Inclusive é um movimento zapatista, né, que eles chamam. Então, enfim, tem uma série de argumentos e de proposições que, de alguma maneira, nos remete a uma espécie de vernaculização, né, do processo político. Quer dizer, eles estabelecem uma lógica bastante contemporânea de comunicação e de relações com os partidos e com as instituições, mas eles tentam fazer isso de uma maneira com um ethos local. Entende? Quer dizer, então, é aquela velha questão, uma espécie de aculturação. A palavra também é uma palavra complicada, né? Mas, enfim, uma hibridização, vamos tentar estabelecer assim, com o intuito, pelo menos em princípio, no discurso do comandante Marcos, de resgatar alguns princípios da Revolução Mexicana no que concerne principalmente aos direitos dos camponeses, que no México os camponeses são indígenas, né? A maioria dos camponeses são indígenas. Então, esses dois setores, né, estamentos sociais, ou setores sociais, eles de alguma maneira se encontram e convergem no México, no campo. E na falta de consecução dos postulados revolucionários. Mas você entende que esse movimento neo-zapatista do subcomandante Marcos, ele se encontra fora do regime, fora do Estado, ele não participa de eleições, não? Não. Então continua mesmo aquela coisa antiga de ele guerrilha, enfim... Não, de um movimento revolucionário, né? De um movimento revolucionário, ele tem essa posição. Mas, na realidade, é isso que eu estou tentando estabelecer, quer dizer, o movimento zapatista, ele se vale de toda uma construção, uma arquitetura política burguesa, que o Estado mexicano consolidou muito bem ao longo do século, num país em que tem um grande contingente de indígenas, entende? Um grande contingente de pessoas que não se acomodam à modernidade burguesa, não apenas pela questão relacionada com o trabalho, com práticas e saberes, mas também relacionada com uma tradição, enfim, uma tradição civilizatória que no México está em constante embate com a posição das elites crioulas, né? E, enfim, as elites brancas, digamos, né? Do México. Porque a questão racial também é importante no México, né? Sim. Então... E, Sebastião, uma ideia interessante que você coloca é um pouco recuperar essa perspectiva do que seria a revolução, e a gente tem uma ideia que a revolução é uma mudança radical, e esquecemos um pouco que Copérnico falava da revolução dos orbes celestes. Eu falo um pouquinho sobre isso, para esclarecer um pouco que sentido ganha a revolução quando se fala em política. Você, ao princípio, perguntou qual era a peculiaridade da Revolução Mexicana. Eu acho que é exatamente essa, né? Porque o sentido, enfim, original, digamos aí, né, o étimo da palavra, nos remete a uma
constância, de movimentos constantes, e não uma quebra de paradigmas, que é o que a gente pensa, né? Não uma ruptura. Não uma ruptura. Então, no caso do México, isso se levou adiante, quer dizer, foi uma revolução já com esse sentido contemporâneo, moderno, que foi adotado depois da Revolução Francesa, de ruptura. Mas, ao longo do século XX, nós percebemos que, na realidade, esse sentido anterior, que a Hannah Arendt, inclusive, né, deixa bem claro também isso no livro sobre a Revolução, né, que é de uma manutenção de um status quo, que é simplesmente isso que você comentou também, uma modernização. Né? E é uma modernização dentro dos parâmetros burgueses. Então, não houve, na realidade, uma revolução como nós concebemos a palavra revolução na atualidade. Né? Bom, aqui também se chamava o golpe de 64 de revolução. Embora existisse uma ruptura, né, do aí sim. Assim houve uma ruptura, mas nada positivo, por sinal. Mas, Sebastião, vamos então falar um pouquinho do cinema, que é um pouco mais que você veio aqui conversar. Queria que você falasse um pouco do sentido desse cinema mexicano e também até esse Buñuel, como é que fica nessa coisa aí desse cenário, né? Pois é. O cinema mexicano, ele é o principal, foi a principal indústria cinematográfica da América Latina e continua sendo a principal indústria cinematográfica da América Latina, é o que mais produz. E junto com a Argentina, tanto no início do século XX como agora, são os que obtêm maior número de prêmios, enfim, esse tipo de questão. E é a indústria mais consolidada. Depois vem a brasileira, em terceiro lugar de alguma forma. Tanto em número de filmes realizados agora. Agora parece que a brasileira e a argentina mais ou menos estão próximas em números, mas a qualidade do cinema argentino, pelo menos esteticamente, ela é bem superior à brasileira, se a gente pode medir, né, de alguma maneira, os signos estéticos. Mas enfim, no caso da mexicana, do cinema mexicano, ele começou sendo, o cinema da Revolução, um cinema documentário, né, de documentários sobre a pugna, sobre o movimento revolucionário, mas que era, de alguma maneira, encomiástico, porque todos os coronéis que iam às lutas, que iam às batalhas, eles contratavam os cineastas, que na época eram apenas camarógrafos, né, para registrar os seus eventos. Inclusive tem uma situação muito curiosa com o Pancho Villa, né, com Francisco Villa, que era o caudilho do norte, né, que ele, inclusive, vendeu os direitos de algumas batalhas suas para uma empresa norte-americana. Vendeu por $25 mil. Então ele só podia fazer batalhas de dia, com determinados atuendos ali, né? Então era uma situação bastante interessante. Você vê que a Revolução Mexicana, mesmo os personagens centrais, eles já estavam, na verdade, por uma espécie de busca pelo domínio da fala, pelo domínio do discurso, mais do que propriamente apenas consolidar demandas camponesas ou demandas sociais, né? Mas eu acho que isso aconteceu muito. É a ideia da publicidade mesmo, do regime, né? Também isso, exatamente, da publicidade do regime. Mas com isso, eu acho que vem essa intenção de hegemonia da fala, entende? De você se apropria dos meios, né? Mas de alguma maneira você reproduz futuramente, né? O que você de alguma maneira está tentando aí ir contra. E o cinema, esse primeiro cinema, era um cinema mudo, mas o cinema falado, ele é muito interessante porque ele é um cinema contra-revolucionário e ele tem apoio dos governos revolucionários, porque é um cinema altamente crítico à Revolução. De que período você está falando agora? Eu estou falando principalmente do decênio de 1930, porque, por exemplo, tem um filme que se chama El Prisioneiro 13, O Prisioneiro 13. E esse filme, ele é de um grande cineasta mexicano que se chama Fernando de Fuentes. E ele trata sobre um coronel, um general revolucionário, incorre numa série de corrupções, de pequenas corrupções, na sua própria tropa, e ao final acaba, inclusive, fuzilando o seu filho sem saber. Quer dizer, é uma espécie de melodrama, à la mexicana,
né? Mas que tem aí uma clara crítica à Revolução Mexicana, aos desmandos da Revolução Mexicana. E não apenas esse filme.